Então, boa tarde a todos vocês. Essa aula é referente à pigmentação, que a gente pode visualizar, que na mucosa desse animalzinho, a mucosa dela não está normal, ela está um pouco ictérica. E aí, visualizando esse corte histológico, mostrando que esse relato de casos nesse animal tem sim um infiltrado inflamatório de células aqui, tá certo? Com predomínio de células mononucleares, ou seja, processo inflamatório crônico nesse animal. Aí foi realizada uma urinálise nesse animal, foram visualizados, aqui a gente está vendo, à esquerda, o sedimento urinário, onde a gente visualiza hemácias, leucócitos, cilindros, células epiteliais, mostrando que realmente esse animal tem um dano renal. E à direita de vocês, o hematócito desse animal, que vocês vão conhecer mais tardiamente na patologia clínica. E o que a gente observa é que nesse plasma desse animal, ou seja, nesse tubo capilar, a gente tem um plasma, a gente tem a camada leucocitária que vocês não conseguem visualizar e a gente tem a parte das hemácias. O plasma está altamente ictérico, que é o que tem a ver com a nossa aula de hoje. Então, nosso relato de caso é um animal que apresentava anorexia e apatia, e ele foi relatado que o cão, há 2 dias estava sem comer, ou seja, inapetente, não defecava, apresentava-se prostrado há 4 dias. Ao exame clínico, esse animal apresentava 37,5 graus de temperatura, ou seja, ele estava hipotenso, teoricamente, mucosas acentuadamente ictéricas, que é o que chama hoje a atenção pra gente, desidratação moderada, não foram constatados alterações na frequência cardíaca e respiratória, estava muito postado, sentia muito desconforto causado por dor abdominal e mantinha-se constantemente em decúbito lateral. E o animal vomitou durante a consulta. Então foram realizados alguns exames, e dentre um deles o teste de soroaglutinação para diagnóstico de leptospirose. Leptospirose é uma enfermidade que causa sim icterícia no animal, E o resultado mostrou realmente positividade para a soroaglutinação, mostrando que o animal tinha, uma leptospirose, tinha leptospirose. Aqui a urinálise mostrando uma série de alterações, sendo os próximos capítulos para vocês. E o que chama a atenção aqui, pigmentos biliares, que a gente não tem que visualizar na urina do animal, provavelmente está associado à icterícia. Outra coisa que chama a atenção é a proteína na urina, mostrando o dano renal, e sangue também. Ok? Os outros dados não são importantes agora. Mostrando aqui o hemograma, com alteração de leucócitos, mostrando um processo inflamatório infeccioso, para que vocês vão aprender na patologia clínica. Ok? Então a nossa aula é pigmentação e calcificação. Quais seriam os objetivos de aprendizagem? Ou seja, como vocês já sabem, eu sempre gosto de mostrar o que é que eu preciso saber ao final da aula. Ou seja, quais são os objetivos de aprendizagem de vocês? Estudar o que é pigmentação, a definição, os tipos de pigmentação, discutir um pouquinho sobre ela, a calcificação, os tipos de calcificação e qual a importância dessa aula hoje para vocês, futuros médicos veterinários. Então, a gente vai começar com pigmentação, tá? O que é a pigmentação? A pigmentação é um processo de formação e também, consequentemente, acúmulo, que pode ser normal ou patológico de pigmentos no organismo, tá? Quando a gente tem uma pigmentação patológica, essa pigmentação patológica está intimamente relacionada à alteração bioquímica. Primeira pergunta, será que essa pigmentação é obrigatoriamente patológica? Não necessariamente, a gente vai ver no decorrer da aula, tá? Essa pigmentação ela pode ser classificada em 2 tipos, endógena e exógena. Endógena é que o próprio organismo produz e o exógeno não, vem de fora do organismo. Ok, então pigmentação exógena formados no exterior e pigmentação endógena sintetizadas pelo próprio organismo. Tá? Então, um exemplo clássico só para vocês situarem, os animais, a gente também tem tatuagens. A tatuagem é um tipo de pigmentação exógena. E o animal pode desenvolver, por exemplo, a icterícia, que a gente visualizou. É um tipo de pigmentação endógena. Baseado nesse pressuposto, a gente vai começar com pigmentação endógena, que ela existem de 2 classes. As hemoglobínicas, que envolvem a hemoglobina, e a melanina, que é um pigmento que dá cor ao pelo dos animais, a cor dos olhos dos animais, tá?
Dentro das pigmentações hemoglobínicas que envolvem hemoglobina e, consequentemente, envolvem hemácias, a gente tem a icterícia, que é o nosso relato de caso. A gente tem um tipo de pigmentação hemoglobínica que é a hematoidina, a hemosiderina e a hematina. A gente vai discutir cada uma delas. Mas para a gente entender pigmentação, a gente precisa entender primeiro, gente, o metabolismo da hemoglobina, que eu já fiz um vídeo também, já postei em relação a isso. São só para a gente visualizar, tá? As hemácias, elas contêm hemoglobina. Isso, né, que é a destruição da hemácia, isso é fisiológico. A gente chama isso de hemocatarese. O que não é fisiológico é essa hemocatarese acontecer, né, constantemente. Que aí, consequentemente, a gente chama que o paciente tem hemólise. Então, as hemácias, elas têm hemoglobina. Quando o macrófago vem, fagocita essas hemácias, que vão estar no baço do animal, o grupamento globina vai para o fígado para ser reutilizado. E o grupamento hemo, né, que é uma hemoproteína, vai ser convertido em biliverdina e de biliverdina em bilirrubina. Isso acontece dentro do macrófago e, consequentemente, no baço. Essa bilirrubina, ela precisa sair do baço, porque ela tem o destino dela, é o fígado. Só que essa bilirrubina, que a gente chama de bilirrubina indireta, ela é insolúvel no plasma, então ela precisa de um carreador que é a albumina. Chegando lá, essa bilirrubina indireta vai se unir ao ácido glicurônico, se conjugar, formando a bilirrubina direta. Essa bilirrubina direta vai para a vesícula biliar dos animais, que tem vesícula biliar, e vai para o intestino. Essa bilirrubina direta, na presença de bactérias intestinais, vão ser convertidas em urobilinogênio. Esse urobilinogênio vai para o rim, é convertido em urobilina para dar cor à urina. E parte dessa bilirrubina direta, na presença de bactérias, vai ser convertida em estercobilinogênio, depois em estercobilina e, consequentemente, cor das fezes. Ou seja, nós temos, né, aqui a destruição da hemácia, que pode ser fisiológica ou patológica, liberando bilirrubina indireta. Consequentemente, essa bilirrubina indireta vai para o fígado para ser conjugada, é eliminada via vesícula biliar para o intestino e ser eliminada nos rins e nas fezes. Quando eu falo de icterícia, isso aqui, gente, algum desses passos não estão funcionando normalmente. Ok. Então, se o animal, né, tem alteração na pigmentação, tornando-se amarelo, a gente chama isso de icterícia, mucosas amareladas, né, até mesmo órgãos amarelados. Então, ele tem uma hiperbilirrubinemia, ou seja, aumento de bilirrubina no sangue desses animais. O animal fica dessa forma, tá? Mucosa, escleras, o animal fica dessa forma. Inclusive, né, no trato, né, intestinal desses animais, a gente pode visualizar nos órgãos internos também. Então, o que é icterícia? Quando o animal tem icterícia, ele tem elevação dos níveis plasmáticos de bilirrubina. Mas eu preciso saber que tipo de bilirrubina é essa, se é direta ou indireta. E ela pode estar na pele, na esclera, na mucosa, nos tecidos e órgãos. E microscopicamente eu consigo visualizar grânulos ou glóbulos amorfos, castanhos, a esverdeados a negros. Quais são as possíveis causas dessa icterícia? Eu posso ter um aumento da produção de bilirrubina, por exemplo, quando tem destruição, né, em excesso de hemácias. Eu posso ter uma redução da captação dessa bilirrubina e transporte pelo hepatócito. Eu posso ter uma diminuição da conjugação, que acontece lá no fígado, quando a bilirrubina indireta se liga ao ácido glicurônico. E eu posso também ter uma redução da excreção, né, lá pela vesícula biliar, por exemplo. Ou até mesmo uma obstrução na eliminação canalicular, que a gente chama de intra e extra hepática. Então, partindo desse pressuposto, voltando aqui, eu posso ter a icterícia pré-hepática, hepática e pós-hepática. A icterícia pré-hepática envolve o aumento da produção de bilirrubina e uma redução da captação e transporte. Tá? Uma icterícia hepática, quando eu tenho dano hepático no animal, onde tem a diminuição da conjugação ou uma redução da excreção celular. E a icterícia pós-hepática, ou seja, passou do fígado, agora, né, está envolvido com a vesícula biliar, onde tem uma obstrução da eliminação canalicular. Tá? A gente também tem a icterícia neonatal, onde tem um aumento do catabolismo do grupamento M, porque ocorre uma taxa insuficiente de transporte e conjugação, mas isso não é tão comum nos animais, tá?
E histopatologicamente nós utilizaremos de que forma? Isso aqui é um hepatócito, né? E dentro desse hepatócito, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, grânulos mais amarelados, né? Ou seja, esse paciente tem bilirrubina no interior do hepatócito, mais especificamente na colestase. O que é colestase? Quando o fluxo da vesícula biliar não está funcionando normalmente. Então, provavelmente esse animal tem icterícia pós-hepática, porque ele tem um dano na vesícula biliar. Aqui mostrando mais uma vez, né, a colestase, e aí você consegue visualizar, né, essa coloração mais amarelada, tá?